Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar mais um episódio do podcast do IPEG, o Instituto Paulista de Excelência da Gestão. O IPEG é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 2001, que promove a excelência na gestão e o desenvolvimento sustentável de organizações públicas e privadas que atuam no estado de São Paulo. Com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas e no fortalecimento da competitividade do país, o Instituto contribui diretamente para a evolução da gestão em diversas frentes, como mentoria, capacitação e reconhecimento de boas práticas. Hoje vamos falar sobre a Jornada de Excelência, um caminho estratégico para organizações que querem evoluir com base em critérios de gestão e reconhecimento público. Comigo estão Emerson Furlaneto, diretor técnico do IPEG, e Rogério Parente, diretor de marketing do IPEG. Então vamos lá para mais um episódio. Sejam bem-vindos, Rogério e Emerson. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, Aisa? Tudo bem, vamos começar do básico aqui nesse episódio. O que é a Jornada de Excelência? Então, a Jornada de Excelência é um programa de mentoria, né, que o IPEG desenvolveu para auxiliar as organizações a trilharem o caminho da excelência na gestão. Então, o programa começa bem básico, é um programa que ele ajuda as empresas a identificarem as suas lacunas dentro da organização que estão impedindo para que ele consiga excelência, fazer o próprio processo de melhoria e, ao final, o IPEG certifica essa organização. Ou seja, é um programa de mentoria onde ele é dividido em 4 fases em que o IPEG acompanha essas 4 fases. E, ao final, vai um grupo de avaliadores externos para certificar que aquela empresa realmente houve um ganho de melhoria nela no processo dela de gestão. Nossa, então é como uma consultoria ali gratuita? Não é uma consultoria, é um programa mesmo de mentoria. Legal. Que dentro dessas fases ele vai permitir ele aprender como ele identificar as suas lacunas dentro da organização e nós ajudamos a desenvolver o plano de melhoria, nós acompanhamos o plano de melhoria até depois o processo de certificação. Então não é uma consultoria. Ele pode até ser encarado por alguns como consultoria, mas ele é participativo. Tá, entendi. É todo um processo participativo. Então, que dentro das etapas, né? A gente vai vamos falar das etapas, então. Daqui a pouco a gente fala. Dentro daquela história assim, a jornada é aquele conceito, a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Tá, legal. Então ele tem um caráter mais de mentoria, né, com especialistas sêniores, né, do IPEG. Literalmente a gente pega na mão e mostra da organização assim, olha, é esse caminho aqui. Quais então são as suas reflexões? Apoio, É um né? grande apoio. E o que motivou o IPEG a criar esse grande apoio? Justamente a lacuna, né? As empresas, né, no passado queriam muito diagnóstico. A gente dava um diagnóstico de alto nível e ela, assim, vocês querem apoio? Não, a gente não precisa de apoio, agora a gente já sabe, é tocar. E aí a gente ia no ano seguinte fazer uma nova avaliação, falei assim, e esse plano de melhoria de gestão, o que avançou? Aí a resposta era, veja bem. Né? Aí, então apareceu uma lacuna, porque o diagnóstico, ele é o produto, o relatório de avaliação, ele é um produto de alto nível, né? Só que ele não faz nada sozinho. Ele é a etapa 0. Eu tenho que saber, com inteligência, e eu posso até utilizar hoje inteligência artificial, o que fazer com aquele documento, que é o relatório de avaliação. Quais são os planos de melhoria de gestão? E as empresas meio que não sabiam o que fazer com aquilo. A jornada nasceu disso, né? A jornada nasceu dessa oportunidade lacuna, assim, peraí,
Já que nós temos especialistas, né, que conhecem de excelência de gestão, por que nós já não fazemos, né, esse acompanhamento desde o início? A gente ensina, né, as organizações a melhorar a sua gestão. Daí que nasceu, né, a jornada de excelência. Perfeito. E como que vocês fazem para despertar esse autoconhecimento organizacional, digamos, em empresas que nem sabem ainda o que tem que melhorar? Então, aí é um processo da gente, processo de divulgação, nós temos mostrado, tem o próprio prêmio, né, da UPPQG, que é um dos caminhos que pode ser utilizado passando pela jornada, né? Uhum. Porque, como você tinha perguntado antes, se era uma consultoria. Não, a jornada é realmente uma mentoria. Porque a consultoria, o que acontece? A consultoria, ela bota os especialistas dela vai lá, olha e aponta onde ela precisa melhorar. Tá. Na jornada, nós reunimos um grupo de funcionários da empresa que estão ali no dia a dia, manuseando os processos, e eles vão fazer essa autoavaliação. Então, eles vão sentar, tem todo um processo que a gente chama de participativo, e nós, da IPEG, só acompanhamos e tiramos dúvida nesse dia do que é cada item daquele que ele está se autoavaliando. Então, ele consegue perceber onde estão os problemas, porque quem está ali no dia a dia, na ponta, é que sabe quem é que está o problema. Né? Quem está manuseando, quem está ali no dia a dia vivendo o processo, sabe o que está sentindo, sabe as dificuldades. Sim. Um consultor externo, ele vem com uma visão externa e ele vai dizer assim, olha, você podia melhorar isso aqui. Então, a jornada, ela dá esse ganho para a empresa, porque é a própria empresa que avalia. E nós vamos todo o processo acompanhando. Então, dentro do próprio processo vamos dizer assim, depois de preparação de planos, de acompanhamento, se está sendo seguido, a gente vai acompanhando. Como o Emerson falou, às vezes a organização, a gente entregava um relatório, eles não sabiam o que fazer dali para frente. E acabava indo para onde? Para a gaveta. Por isso que agora vocês pegam na mão. E aí a gente criou um processo que vai desde o início até ele tirar a certificação. E aí o que acontece? Ele aprende. Uhum. Ele aprende. Ele pode, no ano seguinte, pedir o IPEG, para o IPEG ajudar ele a fazer o mesmo próprio? Pode. Mas como ele também pode, ele já passou pelo processo, ele pode tentar fazer o processo sozinho. Uhum. Né? Tem organizações que preferem, não, eu prefiro que vocês participem comigo. Né? Trago seus consultores, porque sempre tem, vamos dizer assim, uma ventilação de ideias, esse tipo de coisa. Agora, tem outros que dizem, não, a partir daqui eu vou sozinho. Né? Tá. Entendi. Então, por isso que eu não, apesar de ter alguma similaridade com consultoria, não é uma consultoria, e sim um programa realmente de mentoria, em onde existe uma participação muito grande do cliente no processo. Perfeito. Na pergunta que você fez, tem um elemento importante que é sobre a sensibilização. Né? Como que a gente consegue sensibilizar as organizações a conhecer a jornada ali e tal. São os diversos eventos que nós promovemos ao longo do ano. O próprio seminário de benchmark que nós vimos no episódio anterior, né? no número 3 lá sobre o MIG, né? É uma porta de entrada, porque a organização ela apresenta um case, ela entra numa comunidade de excelência de gestão, e ela começa a perceber, ou ter mais certeza, que ela precisa melhorar em alguns processos. E aí ela pode se perguntar assim, onde que eu vejo isso de maneira mais sistêmica? É aí que entra a jornada. Tá. É que aí entra o Melhores em Gestão do Estado de São Paulo. Né? É pelo MEGIA. Então esse processo de sensibilização, esse processo de venda da jornada, é uma mão de duas vias, uma via de duas mãos. Onde que, né, o IPEG
por meio dos seus instrumentos. Ele faz a divulgação, mas ao mesmo tempo traz a consciência, né, do líder, da alta gestão, de perceber que ele precisa de ajuda, no dia a dia, senão ele só vai apagar fogo. Ele olha aquele produto da jornada e fala assim, poxa vida, o pessoal do IPEG pode nos ajudar com isso, de uma maneira estruturada, de uma maneira consagrada. O IPEG tem mais de 25 anos. Uhum. Então, ele já tem uma maturidade suficiente por meio dos seus especialistas em poder ajudar, né, a partir daquilo que a organização precisa. Então, essa sensibilização, essa mão de via dupla. Além dos eventos que a gente faz, a gente tem vamos dizer assim, uma visão muito boa, né, de todos os clientes que passaram pelo processo. Eles acabam sendo os nossos garoto propaganda, de falar do próprio processo. Sim. Principalmente aqueles que estavam com problemas críticos dentro da organização e, de repente, passaram pelo processo e o quanto eles melhoraram. E a jornada depende do tamanho da organização. Tá. Ela depende do tamanho da organização. Uhum. E nós temos também, acho que é bacana falar essa parte de sensibilização. É importante falar, Rogério, dos nossos representantes técnicos. Sim. A gente tem um corpo, né, de especialistas sêniors, né, que dão esse suporte, né, para explicar o que é a jornada, entrar com mais detalhes dentro da organização, tentar facilitar a percepção de geração de valor. Então são pessoas com entendimento genuíno, né, que rapidamente ela consegue entender quais são as problemáticas e o que a jornada pode facilitar. Então nós temos um corpo técnico, né, nós temos representantes técnicos, né, que são devidamente treinados na aplicação da jornada, que eles podem, né, independente do porte da organização, onde você está localizado, seja em São Paulo ou fora de São Paulo, para a gente poder dar esse suporte aí na implementação da jornada. Sensacional. E vocês podem explicar melhor como funcionam na prática as etapas progressivas dessa jornada para as empresas alcançarem ali essa maturidade na gestão? Tem dois níveis, né? Tem dois níveis. A jornada, ela prevê um crescimento evolutivo da empresa. Ela vai crescendo evolutivamente e para isso nós temos uma pontuação que está ligada ao MEGIA e está ligado a um número de critérios dentro da organização. Então, cada etapa dessa organização tem um número de critérios correspondentes para aquela fase que ela está, que vai gerar um número total de pontos e ele precisa ultrapassar, por exemplo, 150 pontos, 250 pontos, 500 pontos e 1.000 pontos, para progressivamente, de acordo em cada etapa, para ser reconhecido a evolução dele dentro da jornada, da excelência. Agora, dentro da aplicação da jornada, existem 4 etapas, uma que é a fase 0, né? Módulos. São módulos, exatamente, são módulos, 4 módulos. O módulo 0 é aquele que o representante técnico vai lá e vai conversar com a empresa e vai entender o momento da empresa, né, aquele momento que a empresa está, e vamos organizar o próprio, vamos dizer assim, todo o processo do coisa. Quando ele entende o nível de desafio também? Exatamente, ele vai pegar a percepção do cliente, né? Tá. O cliente já pode estar, de certa maneira, ele pode estar até com uma pontuação, em vez de estar 125, que é o basicão, ele pode estar com um pouquinho maior. Então ele vai perceber, vai conversar com ele que nível seria mais adequado ele participar. Tá. Quer falar do... Sim, o modelo MEGIA, ele tem 4 níveis. Né? Uhum. Tem 4 níveis. Tem o nível básico, 125 pontos, depois tem o nível 1, 250, tem o 500 pontos e depois o nível full, que são 1.000 pontos.
Nesse módulo 0, né, junto com o consultor, representante técnico que está assessorando, mentorando a organização, ele vai entender e vai dar essa calibrada de acordo com o nível de maturidade da organização para saber qual que é a melhor dosagem para ele poder participar. Uma organização que está no primeiro ciclo da jornada pode entrar em qualquer um dos níveis, mas precisa ter esse refinamento pelo olhar do representante técnico, que ele sabe qual que é a régua de pontuação. Porque se você tiver num nível de maturidade baixo, se a gente aplicar o nível 3, né, ele vai assustar, vai sair correndo. É muita coisa. Então, a gente tem que fazer essa dosiometria junto com o representante técnico para definir. Por isso que nós chamamos isso de módulo 0. É o módulo inicial. E depois a gente já vai partindo já para o módulo 1, 2 e o 3, que é a auditoria. Quer falar, Rogério, um pouquinho dos demais? Falo. O módulo 1 é onde a gente tem o que nós chamamos de workshops participativos. Que é exatamente aquele momento que nós pegamos os funcionários da empresa, eles vão sentar, nós temos vamos dizer assim, uma planilha que tem a pontuação e nós ensinamos esses funcionários como é que eles vão avaliar a própria organização, processo a processo. E tem os critérios. Então, o processo está ligado ao critério. Então, cada processo dele, então, por exemplo, planejamento, aí tem 3, 4 critérios lá. Além desses critérios, ele vai pontuar aqueles critérios, ou seja, parte daquele processo relacionado àquele critério, ele vai pontuar se o processo é abrangente, se o processo é inovador, se o processo usa inteligência artificial, se o processo é eficiente, eu já falei eficiente, digital. Então ele vai avaliando. E essas notas são dadas de que forma? Ele está iniciante, não tem nada, ele já está muito avançado, ele atende completamente. Então, a gente vai avaliando. Também ele pode avaliar que para aquele critério não se aplica de repente. Então, essas variações aí que ele vai dar pontuar, cada uma delas tem, ele vai dar uma nota de 1 a 4, que varia disso, se não tem nada, se tem parcialmente e assim por diante. Isso vai dar um número de pontos. E esse número de pontos é que vai definir lá no final de todo o processo de autoavaliação, vai definir se ele chegou aos 125 pontos, se não chegou, como é que ele está. E quais as lacunas que ele tem de melhoria. É interessante complementar o que o Rogério falou, que nesse módulo 1, esse workshop, que ele falou assim, quanto tempo dura? 1 semana, 1 mês? Não. 2 dias. Que rápido. O nosso modelo, né, o nosso método, né, ele é muito prático. Sim. Então, nós fazemos nesses dias, né, de workshop, nós montamos previamente os grupos, de acordo com a responsabilidade de cada um dos processos, dos critérios, do MEGIA, e a gente já vai direcionando com 1, 2 ou até 3 especialistas, dependendo do nível da organização, para que eles façam essa autoavaliação suportado pelos especialistas. Os especialistas, os representantes técnicos, eles não definem como não é? É a própria organização, os donos dos processos, que definem se tem ou se não tem. Nós estamos lá só para dar uma calibrada naquilo. Isso é legal, para quem participa da jornada, essa descoberta, de acordo com os fatores que o Rogério disse. Assim, poxa, eu acho que eu estou muito bem nesse processo, nesse tema, por exemplo, digital, mas eu percebo que pode ter alguma melhoria. Então, ele faz uma autoavaliação e ele identifica aquilo que ele é bom, aquilo que dá sustentação, mas aquilo que também ele pode melhorar. E nessa planilha, né, é uma planilha desenvolvida, que tem aplicação de inteligência artificial também, é nessa planilha. Nós damos uma licença ao IPEG, né, na jornada, nós damos uma licença de uso, para aquele período, né, é nessa planilha, para que ele possa identificar
qual que é o nível de maturidade em cada um dos processos, em cada um dos critérios, em cada um dos seus atributos e identificar o que é necessário fazer. De uma maneira muito rápida, muito objetiva. Esse é o módulo 1. Tá, eu quero entender melhor agora o módulo 2 e o módulo 3. O módulo 2 é feita essa etapa, então o nosso especialista sênior mais, vamos dizer assim, os representantes da empresa, não mais aquela equipe que estava no workshop que fez a avaliação, mas os representantes sênior da empresa vão sentar, vão olhar todos aqueles gaps que tem, ou seja, as lacunas existentes, e dali vão formular um prêmio, ou vão formular um planejamento para ser aplicado em 6 meses. E aí tem feito o planejamento, com as metas, como é que chega, todo o processo de planejamento. E aí, no final desse planejamento, a empresa vai colocar em prática e o especialista pode voltar daqui a 3 meses dentro daquela organização para fazer uma reunião de acompanhamento, como é que está a evolução da aplicação vamos dizer assim, daquele planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, na realidade, são ações que vão ajudar a organização a chegar na pontuação desejada. Uhum. Ao final dos 6 meses, né, aí vai uma equipe que não participou em nenhum momento dessas fases, vai uma equipe de avaliadores que vai lá e vai avaliar a empresa. Entendi. E dentro dos mesmos critérios, usando a mesma planilha, vão avaliar o quanto a empresa chegou. É uma auditoria independente. Né? Entendi. Essa etapa 3 que o Rogério fala. Importante que ele disse que é um período muito rápido. Você fez o seu diagnóstico lá no módulo 1. Tá. Você definiu o seu plano de melhoria, você definiu suas lacunas. Você definiu a sua priorização, aquilo que você vai fazer, que as equipes vão construir. Passa esses 6 meses. No meio desses 6 meses, tem 3 meses que a consultoria vai e faz um ponto de checagem. Ali, junto com a alta administração. Mais ou menos como se fosse uma prestação de contas ali, se o negócio está andando ou não. E se a organização quiser, ela contrata o módulo 3, que é isso que o Rogério falou. Esse módulo 3 vai, né, pessoas, né, independentes, ou seja, que não participaram de toda essa construção, né, para não haver conflito de interesse, e vão avaliar todo o processo. E vão checar se aquilo que foi executado no plano de melhoria de gestão, no módulo 2, realmente trouxe resultados satisfatórios. A gente consegue rodar o PDCA, né, com 8 meses, né, desde a etapa 0 da escolha, né, em até 8 meses a gente consegue rodar o PDCA. Porque a jornada é aquela historinha, né, de a gente não ensinar, né, a gente não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Esse processo de auditoria, né, ele vai olhar os resultados alcançados pela própria organização, com suporte, né, do especialista, né, que está deslocado, que está destacado para aquela organização, e esses auditores eles vão avaliar o processo. E nesse relatório eles vão dizer assim, a empresa entendeu o que é a jornada, né, já conseguiu produzir os resultados propostos, alcançados por ela mesma, Tá. né, e eles estão aptos a seguir com essa metodologia. Então é algo muito rápido e objetivo. Tá, então não é um processo super longo, né? Pode falar. Não é um processo super longo. Até porque existe o processo, a gente chega à conclusão de que 6 meses é o tempo ideal. Por quê? Porque se você deixar um pouco mais longo, o que acontece é que aí começa a entrar, você nem fez as mudanças básicas que estava proposta a fazer, a empresa já começa a querer fazer outras mudanças que não estavam alinhadas. Então, ela pode ter um desvio e não alcançar a meta dela de excelência. Porque, de repente, pensou, é comum nas empresas, né? Começa-se um projeto, né? Tem estatísticas falando sobre isso, a quantidade de empresa que faz o seu planejamento estratégico e não aplica.
Chega no final do ano, chegou à conclusão de que nada do que ela planejou, que estava no planejamento estratégico, aconteceu. E a jornada justamente ajuda ele a entender que se tem um planejamento, tem que ser seguido aquele planejamento, porque senão você se perde. Você vai se perder. Depois lá no final você não sabe onde você se perdeu. Você não sabe por que não teve resultado. Por que você não... por que eu não consegui resultado? Aí você vai olhar, às vezes, na organização, entrou um monte de ideias novas, alguém que chegou com uma ideia mirabolante, alguma coisa assim, e aí? O que acontece, né? A gente sofre, né, de uma maneira geral, e temos muitas iniciativas. E a gente sabe que isso vai se perdendo, vai perder a força, tal. Então, esse tempo é o tempo de colheita também dessas iniciativas, que a gente quer ver o quê? As terminativas. Né? Senão, a gente precisa ter o direcionamento. Senão, aquele modelo, quando você vai construir uma casa, você projetou uma casa de 100 metros quadrados, né, de fazer de tal forma, tal, você tinha um orçamento pré-determinado. Aí, na medida que você vai construindo, vem os benditos do já que. E aí você nunca termina. Já que fiz isso, vou fazer aquilo. Já que fez isso... E a casa nunca fica pronta. Pois é. Né? E não é isso que a gente quer com a jornada. Porque a gente está implantando, ajudando a organização a implementar uma metodologia para melhoria dos seus processos. E como que vocês medem se melhorou, assim? Como que vocês medem esse avanço real da maturidade da gestão? Então, dentro desses critérios de pontuação. Tá. Nós seguimos esses critérios de pontuação. Os critérios, à medida que vai evoluindo a maturidade, a régua vai subindo, e aí tem esses critérios a gente vai medindo. Chegou a 250 pontos, então a gente sabe que ela já chegou a um bom nível. E vai até 1.000 pontos. E aí, quando ela chega em 1.000 pontos, né? Muita gente pergunta pra gente às vezes, nunca chega. Né? Nunca aí chega. A gente diz o seguinte, você chegou a 1.000 pontos, não adianta. Ano que vem, esses 1.000 pontos vai deteriorar. Porque o que acontece? O modelo, ele muda, ele é um modelo dinâmico. Por quê? Porque a gestão é dinâmica, o mundo muda. Tem que se atualizar. Então a gente tem que atualiza todo ano o modelo. Então a organização, ela conhecendo bem o modelo e chegou a 1.000 pontos, ela sabe, ela vai olhar lá, vai olhar os critérios que tem lá, ela vai dizer, poxa, esse critério aqui entrou mais alguma coisa esse ano. A minha organização está preparada para esse ponto a mais? Então tem que pensar nesse ponto a mais. Então, se você olha a gestão das empresas, sei lá, 20 anos atrás em comparação a hoje, a gestão ela evoluiu muito. Todo o processo evoluiu em vários aspectos. Algumas coisas deixaram de existir. Isso existe também no modelo. Tem algumas coisas que deixam de existir, ficam obsoletas, a gente tira. Antes eram importantes, não são mais. E não são mais. A gente tira. E outros modelos, a gente vê que outras coisas que começam a se tornar mais importantes. Por exemplo, quando a gente tomou a decisão de colocar dentro do Megia a importância da inteligência artificial como apoio ao modelo de gestão, nós fomos inovador aqui, que ninguém tinha pensado nisso ainda. Uau. Por quê? Porque a gente percebeu que isso era um fator que a maioria das empresas iam tentar se movimentar nesse sentido, mas se movimentar para que lado? Né? A gente ainda percebe que tem muita gente que ainda não entendeu direito como realmente funciona a inteligência artificial. Tem algumas empresas que não entenderam ainda nem direito vamos dizer assim, a questão da transformação digital. Tá. Então, quando vem ainda uma outra coisa nova, então o modelo ajuda a dar o norte, criar a estrada que ele vai trilhar para chegar. E aí nós temos uma coisa que a gente pode dizer sobre aquela frase que a gente, depois da pandemia, que é assim, das crises, né? A empresa, quando o Emerson sabe melhor a frase do que eu, quando a empresa tem um modelo de gestão eficiente bom, ela é a primeira, talvez a primeira a sentir a crise, né? Fala você que... Sim. Vamos pegar o caso da pandemia que afetou o mundo todo, né? Empresas que têm um bom nível de gestão, né, que já são maduras,
dentro do seu modelo de negócio, que sabem trabalhar a gestão de forma transversal, que antecipam os problemas, né? São empresas maduras que, quando que vem uma crise, qualquer que seja, né, ela é a última a sentir os efeitos da crise, né, e ela é a primeira a sair, porque ela já tem um modelo estruturado de gestão para tomada de decisão. Independente se tem inteligência artificial ou não, inteligência artificial é algo novo que as empresas, né, estão começando a adotar para sua tomada de decisão. Sim. Mas, naturalmente, as empresas que têm um bom modelo, elas sentem os efeitos de qualquer crise que seja, né, no menor grau, né, ou num tempo mais curto. Sim. E isso comprovadamente, né, utilizando diversos modelos de excelência de gestão, isso é fato. Né? Então, boas empresas que têm no seu modelo de gestão, né, essas incertezas que existem, elas são menos suscetíveis, elas são empresas mais resilientes ao negócio. Então, você diria que assim, há uma virada de chave entre empresas maduras e empresas imaturas, principalmente em relação a crises. Sim. Esse é um fenômeno. Não só crise, mas a qualquer outro fator que seja cometido, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma alta taxa de mortalidade das empresas em 5 anos. Uhum. E depois fora de 5 anos, né, também tem uma alta mortalidade de empresas que entraram ou em recuperação judicial ou falência. E aí você percebe que muitos dizem assim, foi problema financeiro. Não, não foi problema financeiro. O problema financeiro já foi o final da crise, quando ela já está agonizando. Começou na gestão. É aquela empresa que não tem gestão e que muitas vezes fica que nem a história do sapo na água fervente, né? Que a temperatura vai subindo devagar, o sapo não percebe e acaba morrendo cozido, né? Que é a fábula do sapo. Então, muitas empresas agem assim, elas não percebem, elas não mudam o modelo de gestão. Uhum. Elas não mexem no modelo de gestão. E quando elas percebem, quando chegou lá no financeiro, é porque o modelo de gestão delas já está naufragando. E quando a gente fala em gestão, né, a gente fala muito aqui no IPEG de gestão, de uma forma mais objetiva, fazer gestão é saber tomar decisão, né, de forma tempestiva. De forma tempestiva não é tomar a decisão nem antes e nem depois, é no melhor tempo possível. Perfeito. O sapo, ele morre porque ele não tomou a decisão de pular. Ele deveria ter pulado. Mas como que ele não percebeu os impactos disso, ele foi ficando e acabou morrendo. Então, fazer gestão nas organizações, né, utilizando o MEGIA, né, por meio de jornada ou por meio do próprio PPQG, né, é você tomar as decisões que precisam ser tomadas. Tá. E dentro do modelo, né, da jornada, dos 4 níveis básicos, nível 1, 2 e 3, a gente vai agregando a complexidade para essas tomadas de decisões. A gente vai refinando os critérios, a gente vai refinando os atributos, a gente vai deixando um pouco mais rebuscado, vamos dizer assim. Então, tem empresas que têm que tomar decisões básicas ali, para a própria sobrevivência. É o café com leite, é o arroz com feijão, é o dia a dia, mas ela precisa disso para sobreviver. Então ela entra já nessa mentalidade. A nossa planilha, que é o MEGPlan, acho que você vai comentar um pouquinho, vai perguntar, mas dando um spoiler aqui, né? O MEGPlan, ele já está preparado, né, para fazer essa evolução. Então uma empresa que adota a jornada, que ela define que seu nível de maturidade é o nível 1 de 250 pontos, né, e ela está, né, performando aí seus 70% dos 250 pontos, ela faz o plano de melhoria de gestão, vem uma auditoria independente e valida essa melhoria, ou seja, o negócio deu resultado e ela vai evoluindo. Fala assim, olha, agora eu posso me desafiar para o nível seguinte, que é o nível 2, que é o nível de 500 pontos. O que significa isso? Vão ser incrementados algumas perguntas, né, naquele processo de tomada de decisão, que é o PG, que é o processo gerencial. E assim a empresa vai evoluindo gradativamente. Uma coisa importante,
para o nosso ouvinte entender é que o nosso modelo de gestão não é determinista, ou seja, ele não é uma regra, ele é um modelo orientativo, Tá. ele é um modelo reflexivo. O modelo todo ele passa por perguntas estratégicas se a organização tem ou não tem aquele processo, dentro daquele processo, aquele critério. E aí a gente percebe que muitas organizações, às vezes, nem sequer pensaram naquilo, nem passou. Então, o próprio modelo acaba sendo também um processo educativo para a empresa, para que ela entenda as melhores práticas que ela precisa ter. E, às vezes tem organizações que não têm acesso, às vezes, às melhores práticas, tem organizações menores, organizações nacionais, que eles não conseguiram catalisar as melhores práticas que tem no mundo para a gestão e botar, implementar dentro da organização deles. Às vezes a gestão deles, né, como alguns chamam, né, de dono de padaria, né, o cara faz a gestão lá no papel de pão, faz as contas dele e chega na conclusão de que é assim que vai funcionar o negócio. E ele, às vezes, não percebe que realmente o modelo de gestão está ficando ultrapassado, o modelo de gestão dele está levando ele vamos dizer assim, ao negócio naufragar em médio, curto ou longo prazo. Por quê? Porque o mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, as coisas, os aspectos vão mudando, do ambiente vai mudando. Então, se a gestão dele não se adapta a esse ambiente, ele está arriscado a ficar fora do ambiente, né? Sim. E como que o Megplan ajudaria essas pessoas? O Megplan, ele está estruturado de tal forma que é construído, né, de uma maneira colaborativa. Né? O nosso núcleo técnico tem mais de 20 profissionais em diversas áreas que trabalham, que prestam consultoria, que conseguem identificar tendências de gestão. Importante dizer que são todos voluntários, né? Tá. São todos voluntários. Essa melhoria contínua, anual, né? O núcleo técnico, né? Ele é permanentemente aberto, né? Então, quando que nós identificamos uma oportunidade, né, e há consenso dentro daquele ciclo de melhoria de um ano para o outro do próprio modelo, isso é incorporado dentro do Megplan de uma forma muito objetiva. O Megplan, ele traduz de uma forma muito objetiva quais são os critérios e quais são os fatores, né, de excelência de gestão. Então, ele não é algo assim empírico. Ele é muito objetivo, ele faz perguntas precisas sobre aqueles diversos temas, aqueles diversos processos gerenciais, e diante dos fatores a organização vai respondendo qual que é o nível que se enquadra. E ali, automaticamente, ele já vai reposicionando qual que é o seu nível de maturidade. Tá. Associando os processos e os resultados vinculados, porque existe um critério de resultados também. Né? Então, existe sempre o que a gente fala no núcleo técnico, né? As relações de causa e efeito. O que são as relações de causa e efeito? Aquilo que os processos são executados, são planejados, executados, controlados e melhorados, mas o que ele produz? Quais são os resultados que ele produz? Por meio de uma cesta de indicadores, né, previamente já definidas pela organização. Legal. Então a gente fica olhando as relações de causa e efeito. Eu melhorei meu processo, mas ele produziu efeito? Produziu efeito aqui. Alguma parte interessada percebeu uma agregação de valor? Legal. E qual que é a relação entre fazer a jornada e depois fazer o PPQG? Quem fez a jornada, ela tem apenas vamos dizer assim, ela tem a oportunidade de se candidatar
de forma simplificada ao PPQG. Por quê? Que legal. Porque ela já rodou todo o processo, ela já fez, ela teve que gerar um relatório no final, os auditores geram um relatório, então ela já está com tudo pronto para se candidatar. A empresa que se candidata e não passou pela jornada, ela vai fazer sozinha o relatório dela da gestão, que ela vai apresentar esse relatório para os avaliadores, vai ser entregue ao IPEG, que vai passar para os avaliadores independentes e voluntários. Eles vão fazer uma primeira análise em cima do relatório e depois vão fazer uma visita para verificar as evidências do que está escrito no relatório. Então ele vai checar se realmente o que estava lá no relatório existe evidência de que aquilo está sendo praticado e os resultados realmente. Então, dentro de quem fez a jornada, a candidatura acaba sendo mais de certa forma simplificada. Ela não precisa gerar um relatório de gestão em relação a isso. Por quê? Porque ela já tem todas as informações. Já tem todas as informações prontas para ser passadas para os examinadores. Entendi. Então vale muito a pena fazer um atrás do outro, né? Sim, inclusive ela utilizou o MEGPlan, que é a base de avaliação do PPQG. Então ela já criou, ela já preencheu, já tá tudo conectado. Ela faz a candidatura, como o Rogério bem disse, de forma simplificada. O que é de forma simplificada? Informações mínimas para que uma banca avaliadora do PPQG, de forma voluntária também, né, fora da jornada, possa ter informações mínimas para poder se preparar melhor para a visita do PPQG. Então, quem faz a jornada se candidatar ao PPQG é algo como se fosse natural, porque não tem esforço adicional para isso. E aí você pode se comparar dentro do PPQG as melhores empresas em gestão, né, do estado de São Paulo. Aí eu volto a dizer, né, a missão prioritária do IPEG não é o prêmio. A missão prioritária do IPEG é ajudar o desenvolvimento das organizações. Sim. Então o prêmio é a cereja do bolo, é reconhecimento público do povo. E tem o reconhecimento da Lei 11.594, que é do Estado, que onde o governador ele otorgou o IPEG a reconhecer essas empresas em nome do governo do Estado como as melhores empresas em gestão. Então, o maior objetivo não é promover um prêmio, mas sim auxiliar com que essas empresas se desenvolvam e cresçam a maturidade de gestão delas. E aí o prêmio é a forma que a gente, vamos dizer assim, utilizamos para reconhecer publicamente essas empresas. Só para coroar, né? Exatamente. Perfeito. E como uma empresa faz hoje para se inscrever para o processo da jornada? Dentro do site, né, do próprio IPEG, né, .org, né, nós temos lá a ficha de elegibilidade também, né, ela se manifesta ali, né. O IPEG, por meio da diretoria, vai designar um representante técnico para entrar em contato com a organização. Ela procura o IPEG, né, através do site, tem as indicações, tem um formulário que ela assim, se candidata a fazer a jornada. O IPEG vai passar uma proposta para ela, porque o IPEG, apesar de ser uma entidade sem fins lucrativos, ela precisa ter essa operação sendo mantida, né? Então tem uma proposta, essa proposta uma vez aceita, nós começamos a rodar junto com o cliente o módulo 0 e assim por diante da jornada, né? O que mais que eu posso falar sobre a jornada? Acho que o caminho de inscrição é esse. E lá no IPEG nós somos muito práticos, né? Você manifestando o desejo, assim, em 2 dias a gente vai recepcionar isso, a gente já vai conversar com um representante técnico que já vai entrar em contato para escrever junto a proposta, né, comercial para a jornada. Aí a tomada de decisão, a história do sapo lá, que tem que tomar a decisão para não morrer. A organização toma a decisão de participar e aí a gente vai construindo em conjunto, né, essa mentoria da melhoria de gestão e, né, o IPEG atuando no seu propósito, que é ajudar as organizações a melhorar, né, a sua gestão.
Que legal. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários ou podem chamar eles no LinkedIn. Eles vão deixar aqui os perfis para vocês agora. Por favor, Rogério. Rogério Parente, simples, né? Você tá lá à disposição? Tô lá, só me procurar lá no LinkedIn. Perfeito. E o meu é Emerson Furlaneto também, né? Podem procurar no LinkedIn, né? Que estamos à disposição aí, né? De todas as organizações. Faça a experiência que vale muito a pena. Eu sou Isabela Pascucci, apresentadora e jornalista. Esse é um podcast produzido pela CDC Estúdio Produtora. E até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.